Você já se sentiu intrigado com os mistérios do Código da Vinci? E se eu te disser que a verdadeira trama não está nas telas do cinema, mas em uma profecia bíblica milenar que previu tudo isso? Há 2000 anos, a Bíblia alertou sobre uma era onde a mentira seria mais sedutora que a verdade. Obras como O Código da Vinci não são um acidente, são parte de um plano satânico, uma guerra espiritual para desacreditar a santidade de Cristo através de fábulas. Você está pronto para ver a manipulação que tenta abalar sua fé? O que o pastor João Ribe vai revelar hoje é um escudo para o seu coração. Fique até o final, porque a verdade está prestes a ser revelada. Inscreva-se, ative o sino e compartilhe para blindar a fé de quem você ama. Por favor, abra na segunda carta de Paulo para Timóteo, no capítulo 4. Nós vamos ler uma profecia que ele fez naquela época. Segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler agora os versículos 3 e 4. Este texto que nós vamos ler, Paulo escreveu mais ou menos no ano 60 da era cristã. Ele estava muito preocupado com o que aconteceria um dia. E como Timóteo era seu filho na fé e um discípulo querido, ele já foi doutrinando o rapaz, já foi aconselhando. E Paulo escreveu esta profecia e nem ele mesmo sabia o alcance do que ele estava escrevendo. E geralmente é assim na palavra de Deus. O profeta, ele é ousado e ele não sabe o alcance das palavras que ele está dizendo ou escrevendo. Mas veja só que texto impressionante, está escrito assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, isto é, o são ensinamento puro, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Depois nós vamos nos aprofundar nisso, mas me permita ler de novo, olha só. Porque virá tempo, ele está falando de um tempo que ainda iria chegar, não é? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quer dizer que já havia fábulas naquela época, fábulas, lendas, mitos, fantasias. Mas naquele momento a verdade prevalecia sobre a fábula. Porém, a profecia é esta: chegaria um tempo em que as fábulas seriam mais importantes e interessantes e teriam maior visibilidade e aceitação do que a verdade. E que por causa disso muita gente se desviaria da verdade. Então vou ler pela terceira vez esse texto, essa profecia. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. Por quê? Todo mundo. Por quê? Virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Isso é terrível. Isso é terrível. Deus quer ministrar algo na nossa vida hoje.
Deus quer falar com esta geração, com as pessoas que estão vivendo neste tempo. Você quer ouvir? Então desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Coisa linda! Por isso que eu gosto de pregar no Rio de Janeiro. Coisa linda! Isso, aplaude e dá glória, isso! Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, olha esse povo te aplaudindo e te glorificando. Recebe, Senhor, agora este louvor. Recebe, meu Deus, o aplauso deste povo. Abre o céu para receber este louvor que parte da terra diretamente para o teu trono. E sobre cada vida que te glorifica, derrame agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra, vem agora e tome o lugar do pregador e tome a boca do mensageiro. Explique-nos esta profecia, mostre-nos com clareza o que está acontecendo. Usa a boca do pregador agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Senta, por favor. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Se desviar de Jesus é sair fora da verdade. Fantasiar a respeito de Jesus é sair fora da verdade. Só existe aqui na terra uma verdade. Isso não é radicalismo. E também não estou defendendo o cristianismo, porque cada religião diz que detém o monopólio da verdade. Então os budistas acham que estão com a verdade, os muçulmanos acham que estão com a verdade, e assim por diante. Em nome da religião se mata como nunca. Mas nem Buda, nem Maomé, nem qualquer outro líder que se levantou no passado teve a coragem de se colocar de pé e dizer: eu sou a verdade. Não é? Somente Jesus foi capaz de dizer isso. Então, já que existe apenas uma verdade, esta verdade precisa ser combatida. Esta verdade precisa ser desacreditada e parecer mentira. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse coisas que nunca ninguém havia dito. Jesus Cristo operou sinais, prodígios e maravilhas totalmente inéditos. Nunca nenhum profeta ou homem de Deus ou pessoa especial havia conseguido realizar o que Jesus Cristo realizou. E ele arrebanhou multidões por causa disso. Pessoas o seguiam. Já naquela época, preocupados com a ascensão do Senhor Jesus, o inferno e os inimigos se levantaram para desacreditá-lo. Começaram a vigiar todos os seus passos. Colocavam espias para ver se ele cometia algum deslize. Secretamente, Jesus Cristo era monitorado para ser apanhado em alguma falha e desta maneira morto. Mas nunca conseguiram pegar nada. Como a vida de Jesus era totalmente ilibada, pura, santa, os inimigos do Senhor começaram a caluniá-lo já naquela época. Por exemplo, se Jesus entrava na casa de um publicano, os religiosos diziam: ele não é santo não, porque se ele fosse santo, jamais ele entraria na casa de um homem pecador. Quando Jesus comia pão à mesa de alguém porque fora convidado, eles analisavam a casa da pessoa onde Jesus estava, a vida da pessoa que havia convidado o Senhor, e por causa da pessoa falavam mal de Jesus. Como que ele pode ser santo se ele é amigo de tal pessoa? Se ele se senta à mesa para comer com esses pecadores?
e observavam as coisas que Jesus fazia. Jesus Cristo, por exemplo, propositadamente realizava milagres em dia de sábado, e os religiosos diziam: ele não guarda o sábado, esse homem é pecador. Enfim, usavam as mínimas coisas para denegri-lo. Olha, ele come sem lavar as mãos. Ele não é santo, não. Ele não purifica as mãos para comer. E mesmo quando o milagre era extremamente notório e não havia argumentos para contradizer, eles queriam combater pelas mínimas coisas. Jesus curou um cego de nascença. E este homem era muito conhecido em Jerusalém. Chamaram o cego e disseram: você era cego mesmo? Sim, eu nasci cego. Como é que você está enxergando agora? Foi Jesus. E as pessoas rangiam os dentes. Milagre que este homem fez, curar um cego de nascença. Desse jeito vão acreditar nele, vamos difamá-lo. Talvez esse cego esteja fingindo. Talvez ele não era cego, não. É um ator. Quem é o pai e a mãe dele? Chamaram o pai e a mãe. Seu filho nasceu cego? Nasceu cego. É o filho de vocês mesmo? É o nosso filho. Como que ele está enxergando? Nós não sabemos, só sabemos que ele nasceu cego, mas como ele vê agora, nós não sabemos. Pensaram, e finalmente chamaram o cego e disseram assim: foi num dia de sábado que ele te curou? Foi. Jesus falou assim, ele fez assim, ele cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva, ele passou no meu olho, aí ele disse: levem esse cego para se lavar no tanque de Siloé. Vai lá, lava os teus olhos no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Aí eu fui lavar os olhos lá, me levaram até o tanque de Siloé, e quando eu lavei os olhos, quando eu tirei aquele lodo da minha vista, eu comecei a enxergar. Então aí está a prova que ele é pecador. Ele fez lodo no dia de sábado. Ele fez um pouco de barro no dia de sábado. Ele trabalhou no sábado, olha só. Ele empregou mão de obra em dia de sábado. Olha, ô cego, você que era cego, dá glória a Deus. Dá glória a Deus, porque nós sabemos que esse homem é pecador. Aí o cego disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Começou a ensinar os inimigos de Jesus, mas difamavam Jesus com pretextos. Só que essas coisas não funcionavam, não tinha como desacreditar Jesus. E assim foi durante a sua caminhada aqui na terra. Jesus Cristo foi difamado até ser crucificado e morto, como se fosse um grande pecador. E mesmo depois de morto, não se contentaram, foram até Pilatos e disseram: governador, nós estamos nos lembrando que aquele enganador, enquanto estava vivo, ele dizia que ia morrer, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então vamos guardar a sepultura para que ninguém venha e roube o seu cadáver. E assim foi feito. Pilatos deu a guarda e ficaram lá os quaternos de soldados romanos se revezando assim dia e noite para que o corpo não fosse roubado da sepultura. Mas como que alguém poderia roubar um corpo se a sepultura, além de tudo, estava lacrada, chumbada, com guardas fortemente armados vigiando um túmulo no cemitério? Era impossível roubar este corpo. E como que os inimigos de Jesus poderiam impedir o que estava profetizado para acontecer? Como que eles poderiam impedir o terremoto naquele momento? Como que eles poderiam impedir um anjo poderoso vindo do céu que tocou na pedra do sepulcro e ela rolou da entrada da caverna? Como que eles poderiam impedir que aquele que estava morto há 3 dias se levantasse
e saísse da sepultura andando com seus próprios pés? Como que seria possível impedir o poder de Deus? Não é possível. Não é possível fazer isso, mas é possível difamar, desacreditar a ressurreição de Jesus. Peguem esse dinheiro, digam que o cadáver foi roubado enquanto vocês dormiam, mas aí Pilatos vai nos mandar matar, seremos justiçados. Não se preocupe que nós contornaremos o governador. Tomem o dinheiro, divulguem que o cadáver foi roubado. Amados, o processo de difamação do Senhor Jesus continuou pelos séculos. Mais ou menos no ano 300, surgiu um evangelho apócrifo, escrito por inimigos de Jesus, alegando que aquilo era cópia da época de Cristo. O evangelho de Filipe, tem também o de Tomé, tem o de Maria Madalena, tem um monte, que visa justamente desacreditar Jesus. Comparar Jesus a um ser humano pecador. Porém, todas essas tentativas pelos séculos foram fracassando, e a verdade foi prevalecendo de modo que hoje o Evangelho é conhecido no mundo inteiro. Se as pessoas o recebem, é outra questão. Se as pessoas acreditam ou não, é um problema particular de cada um. Mas a história de Jesus foi amplamente filmada, divulgada, traduzida, contada. Então todo mundo conhece a vida de Jesus Cristo. Todo mundo sabe quem Ele é. E é uma história que causa perplexidade. É uma história extraordinária, porque é singular. Imagine, alguém que vive neste mundo sem nunca ter cometido um pecado. Alguém que vive neste mundo pregando, fazendo bem, realizando curas, milagres e maravilhas. Alguém que morto, crucificado, inocente, não abriu a boca, não reclamou, aceitou todos os sofrimentos. Alguém que ressuscita no terceiro dia e que sobe aos céus. É uma história extraordinária. Não há concorrência para essa história. Não há como inventar uma história melhor. Porém, o inferno acreditou que era possível criar uma história muito boa sobre a verdade. E desta maneira desacreditar a verdade. Eu quero falar para você uma coisa. O livro O Código da Vinci, o filme O Código da Vinci, esses dois materiais que receberam ampla divulgação da mídia, ampla exposição, capas de revistas, jornais, semanários, mídia eletrônica, rádio, televisão, uma divulgação como nunca se viu antes. Este material do Código da Vinci alcançou no mundo todo uma tiragem e uma quantidade de espectadores e leitores como nunca se viu antes. E a história é tão bem arquitetada, é uma história tão bem construída, é uma história tão inteligente, tão enigmática, que parece revelar o código, o enigma, que a pessoa que não conhece em detalhes a história do Senhor Jesus vai realmente ficar abalada e ficar pensando, será? Num determinado momento desse trabalho do Código da Vinci, um personagem ali, ele explica que Jesus teve uma filha com Maria Madalena. A menina se chamaria Sara. Aí, uma outra personagem diz, mas como se Jesus Cristo morreu crucificado? E o outro replica, sim, mas quando ele morreu crucificado, Maria Madalena estava grávida dele. Enquanto isso estava escrito no papel, no livro,
que alcançou tiragens acima de milhões. Nesse exato momento que eu estou falando com você, o livro já alcançou 50 milhões de exemplares no mundo. Uma tiragem só comparável à Bíblia Sagrada. E provavelmente quando outras pessoas ouvirem esta mensagem, a tiragem terá se multiplicado mais ainda, pelo fascínio da história. Mas o diabo que arquitetou, que inspirou essa trama tão bem construída, porque de fato é impressionante, aquilo não saiu da cabeça do Dan Brown coisa nenhuma. O Dan Brown foi um camarada que mais ou menos psicografou a história. Aquilo foi escrito no inferno durante centenas de anos, porque é muito inteligente, é muito elaborada, é revisada, é trabalhada. O autor aí que está ganhando milhões, muito dinheiro, esse homem foi só um instrumento para colocar no papel a história, mas ficou um livro muito grosso, e não é todo mundo que lê. Aí o diabo pensou assim, poxa, as pessoas não gostam de ler um livro dessa grossura, parece uma Bíblia. Ainda que a tiragem tenha sido extraordinária, muita gente não vai ler. Vamos fazer o filme então, porque o filme as pessoas vão assistir. E foi feito o filme para alcançar as pessoas que não gostam de ler. E milhões de espectadores no mundo inteiro assistiram e saem profundamente impressionados, acreditando naquela história, ou então com a vida abalada. Após o filme, que foi um lançamento mundial, você já viu isso? Imagine, um filme que foi lançado no dia 19 de maio, simultaneamente no planeta inteiro. Isso é um esforço satânico, diabólico e global, com ampla divulgação mundial, com verbas publicitárias milionárias, com verbas de produção comparáveis assim aos maiores épicos do cinema. Nada foi poupado para que a humanidade inteira, ao mesmo tempo, fosse impactada por esta mensagem que reduz Jesus à semelhança de um pecador. A personagem diz, mas ele teve sexo com Maria Madalena, mas como é que pode isso? Não, olha aqui, ó, veja aqui esse Evangelho segundo Filipe. Aqui está escrito, ó. E no filme se mostra isso. Está aqui. Veja. E Jesus amava Maria Madalena mais do que aos discípulos, e ele costumava beijá-la na... Aí quando vai dizer isso, Tom Hanks interrompe. Interrompe. Mas o texto diz, costumava beijá-la na boca. Tudo para denegrir Jesus. É um pecador como outro qualquer. Um esforço mundial para mostrar Jesus como um pecador qualquer. Agora, as pessoas estão altamente interessadas nessa história. E o esforço de Satanás não para aí, sabe por quê? Porque esse filme que teve uma bilheteria extraordinária, ele também está à venda em DVD. E o que vai acontecer, e já está acontecendo. Os DVDs estão sendo amplamente distribuídos e vendidos. Os pais vão comprar esse DVD, já estão comprando, vão passar em casa e crianças, meninos, meninas, vão assistir com os pais. E já vão crescer com essa história na cabeça. Se prepare. A nova geração que vai surgir é uma geração que não vai acreditar na santidade de Jesus. As crianças crescerão acreditando na fábula e não na verdade. Então agora nós voltamos aqui no texto. Volte comigo. Na profecia. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, o são ensinamento, mas tendo comichão nos ouvidos. Puxa, você viu o que diz ali o livro? Você viu o filme? As pessoas estão comentando muito, comichão nos ouvidos. Puxa, me conta mais. Aí, eu vou comprar, eu vou ver. Elas se interessarão por isso. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, porque é conveniente para o pecador trazer Jesus como pecador também.
Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus desejos carnais e materiais. Eles estão achando o máximo isso. Porque a pessoa, ela age mal, ela age errado. E ela diz, está vendo, mas Jesus também fazia. Jesus também era assim. É conveniente mostrar Jesus como um prostituto, como um pecador. Porque a pessoa se sente assim mais amparada nos seus próprios erros. Nem Jesus está vendo. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos. Está vendo? Olha só. A campanha de difamação do Senhor Jesus não tem limite. Há uma peça teatral que ainda não foi encenada no Brasil, mas estão tentando. Uma peça que apresenta Jesus como gay. Na noite em que Jesus foi preso, você já deve ter lido no Evangelho de Marcos que havia um jovem enrolado no lençol e que também foi preso, e ele, apavorado para escapar dos guardas, ele largou o lençol nas mãos dos guardas e fugiu nu. Dizem que aquele rapaz, nessa peça dizem isso, que ele seria amante de Jesus. Só que esse rapaz, pobrezinho, é o autor do Evangelho de Marcos. É o próprio Marcos. Então Marcos seria gay. Agora, quem, não é? Está no partido cor-de-rosa, adora essa história. Opa, Jesus era gay. Está liberado. Não é por aí? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Interessa. Não estou criticando os gays, não. Porque os gays vêm para paz e vida. Minha filha me disse, pai, você não acredita como os gays te ouvem. Não é? Não é, Bianca? Os gays em São Paulo gostam muito da nossa pregação. Mas eles vão ouvindo e deixam de ser gays, né? Não sei o que acontece com eles. Mas para quem quer continuar, é conveniente. É para a sua própria consciência acreditar numa fábula dessa. Porque é mais interessante isso. E assim Jesus vai sendo denegrido. E desta maneira as pessoas vão desviando os ouvidos da verdade. Olha só, versículo 4. E desviarão os ouvidos da verdade. Tudo que é mentira faz mais sucesso do que a verdade. O chefe da propaganda nazista, ele costumava dizer o seguinte: uma mentira repetida várias vezes. Uma mentira repetida várias vezes. Uma mentira repetida várias vezes. Ela acaba sendo aceita como verdade. É só repetir muito uma mentira. É só dizer a mentira muitas vezes e falar com a maior cara limpa a mesma mentira, que a mentira fica parecendo verdade. Muita gente acaba aceitando como verdade. Então a coisa está sendo repetida, e os ouvidos, as pessoas estão se desviando da verdade e estão se voltando às fábulas, às lendas, aos mitos, às fantasias. Agora, sabendo que isso iria acontecer e alertando já a geração futura, que no caso é a nossa, porque nunca houve na história da humanidade uma campanha difamatória tão bem orquestrada contra Jesus Cristo. Sabendo que isso iria acontecer, há um aconselhamento na própria palavra. Há um contra-ataque na própria palavra. Então, você que está interessada na verdade, leia comigo a partir do versículo 1 então. Estou na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, e nós vamos ler a partir do versículo 1. Então preste atenção. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Esse versículo 1 é sensacional. É maravilhoso. Já apresenta Jesus como Senhor, o juiz dos vivos e dos mortos, que virá com o seu reino.
Extraordinário, poder de síntese do Espírito Santo mesmo. Clareza de ideias. Resumo extraordinário. Veja, ele está conjurando Timóteo. Mas o que ele escreveu para Timóteo se refere ao tempo também em que as pessoas iriam sofrer a sã doutrina. Então é para nós. Vamos analisar. Conjuro-te. Essa palavra é quando você obriga alguém mediante um juramento. Você jura que você vai fazer isso? É um compromisso que a pessoa é convidada, não é? Ela é levada a fazer ou não. Aqui no caso, conjuro-te, é para obrigar a fazer. Diante de Deus, hein? Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que não é qualquer um. O juiz que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha só, não é uma promessa para o homem, é uma promessa para Deus. É um comprometimento com Deus. Olha, diante de Deus, hein? Eu te conjuro que você faça isso. Versículo 2. Que pregues a palavra. Primeiro pregar. Pregar a palavra. Não a palavra do homem. Que pregue a palavra. Esta palavra. Te conjuro que pregues a palavra. Olha, diante de Deus e do Senhor Jesus. Pregues a palavra. Pregues a palavra. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora do tempo. Esse verbo instar, ele quer dizer insistir. Insista a tempo e fora do tempo. Quer dizer que além de pregar a palavra, tem que insistir. Não é falar preguei, vire-se. Preguei, já estou livre. É pregar e insistir na pregação. É pregar e continuar pregando. É pregar e continuar insistindo. Escute. Mediante um compromisso com Deus e com o Senhor Jesus, pregues a palavra, insista a tempo e fora do tempo, até fora do tempo. Não vai ficar orando, meu Deus, me dá uma oportunidade para falar com o meu chefe. Me dá uma oportunidade para falar com a minha patroa. Me dá uma oportunidade para falar com o meu vizinho. Ah, meu Deus, me dá uma oportunidade, prepara um tempo para eu poder testemunhar. Não é isso não. Nós estamos vivendo a época em que a fábula seria mais importante do que a verdade. Então agora é tempo e fora do tempo. Não tem que esperar oportunidade nenhuma. Redárguas. Esse verbo redarguir, ele é no sentido de replicar com argumentos. Argumentar, mostrar, provar. Sabe? É você contestar as coisas que estão falando de Jesus Cristo. Mas contestar com argumentos. Quando falam, você tem que estar contestando. Não pode deixar a coisa quieta, não. Alguém poderia dizer, mas pastor João, você falando desse código da Vinci, você está dando cartaz para o livro, para o autor, para o filme. Estou dando cartaz coisa nenhuma, estou combatendo, estou redarguindo com argumentos. Estou fazendo esse trabalho, estou fazendo a minha parte. Porque alguém já está acreditando que aquilo é verdade ou é quase verdade. E quando você também acredita que parte é verdade, a verdade está desmoralizada. Escute, tem que combater o tempo todo. Repreendas. Você sabe o que é repreender? É aconselhar, é animar. Não é? É que você realmente diga que isso está errado. Repreenda. Não pode aceitar caladinho. A pessoa fala e você fica quieto. Exortes o tempo todo, aconselhe o tempo todo, aconselhe, não dê ouvidos para isso. Tem que aconselhar com toda longanimidade, isto é, com generosidade. A gente não vai contestar fazendo como os homens bombas contestam. Amarrando um cinturão aqui, explodindo uma sala de cinema. Você sabe por que estão difamando tanto Jesus? Porque viram que ele não reage. Bateram. Riram, zombaram, ele não falou nada. Cuspiram na cara dele, não falou nada.
Bateram com uma cana na cabeça dele e não falou nada. Enfiaram uma coroa de espinho na cabeça dele e não falou nada. Poxa, como é fácil bater em Jesus. Açoitaram Jesus, ele não falou nada. Vamos aproveitar, ele não reclama não. Enfiaram os pregos nos braços e nas pernas, nos pés, e ele não falou nada. Escarneceram diante da cruz. Desafiaram Jesus, ele não falou nada. Então é fácil combater uma pessoa que nunca revida, uma pessoa que oferece a outra face e ainda intercede pelos transgressores. Então vamos bater. Agora eu queria ver se o Dan Brown, eu queria ver se essas salas de cinemas, se essas editoras e se essas livrarias estariam vendendo um livro do mesmo nível, ou exibindo um filme do mesmo nível, e as produtoras de DVD distribuindo um DVD do mesmo nível sobre Maomé. Fizeram uns desenhinhos lá de Maomé, umas caricaturas. A Europa quase pegou fogo, morreu um monte de gente, protestamos, saíram às ruas. Tivessem feito um filme sobre Maomé, difamando Maomé, não precisava nem ser tanto, não, só um pouquinho. Você ia ver quantos cinemas teriam sido explodidos com bombas. Você iria ver quantas livrarias seriam incendiadas. Você iria ver quantos editores e cineastas já teriam sido assassinados. Mas com Jesus não. A gente pode bater nele, pode falar mal, pode xingar, pode blasfemar, que ele não faz nada. Não faz nada, vai esperando. Olha a promessa que está aqui. Eu te conjuro, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos, que virá com seu reino aqui na terra. Espere a volta de Jesus Cristo. Falem o que quiserem, difamem quanto quiserem, caluniem quanto quiserem, mas saibam disso, haverá um dia em que ele vai julgar com justiça os vivos e os mortos. É só esperar. Agora a nossa parte aqui não é sair detonando livraria, cinema, matando pessoas. É aqui, ó. É dentro disso. Pregues a palavra. Instes a tempo e fora do tempo, redargue-as, repreenda-as, exorte com toda longanimidade, com generosidade. A gente não vai xingar ninguém, não. A gente não vai brigar, dar soco. Nós vamos usar a palavra, só a palavra, como está sendo feito agora. Mas nós não vamos nos calar, nós não vamos deixar a coisa encoberta, escondida. Nós vamos continuar mostrando a verdade. Porque olha, eu não tenho dúvida nenhuma, Jesus Cristo está voltando. Faz parte das profecias esse processo, esse esforço mundial de difamação. Porque quanto mais a humanidade encarar Jesus como um pecador qualquer, apenas foi um homem milagroso, com dons sobrenaturais, ou um mágico, um ilusionista, como já afirmaram, não é? Ainda que digam tudo isso de Jesus, a verdade é que nós sabemos que Ele, o Senhor Jesus, é o Filho do Deus vivo. O único que venceu a morte e o inferno, o único que colocou Satanás debaixo dos seus pés. E toda essa história, essa lenda vai passar, mas aquele que era, que é e que há de vir, Ele julgará o mundo com justiça. Por isso que nós vamos só ensinar com toda longanimidade, com toda generosidade. Nós só vamos mostrar a verdade. Esse é o teu tempo. Muitos estão se desviando da verdade. Mas enquanto Satanás promove um esforço inédito em todo o planeta, igualmente o Espírito Santo está separando pessoas, levantando pessoas para uma atividade especial. Não precisamos nem de alto-falante, não precisamos nem de carro de som, não precisamos nem de mídia, não precisamos de qualquer tipo de patrocínio para contra-atacar no mesmo nível em termos de mídia, porque o exército do Senhor Jesus, aqueles que foram comprados, lavados e remidos com seu sangue, eles estão em toda parte. Vou te dizer uma coisa: de cada 3 moradores da terra,
um é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos de mais nada, é só seguir esta palavra, pregar, insistir, exortar, redarguir e continuar mostrando com toda generosidade que não há outro Salvador da humanidade a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Mas sabe o que Jesus disse quando ele estava aqui na terra? Ele falou: mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Nós estamos vendo a descrença se multiplicar, a iniquidade, o desamor, não é? Tudo que é mentira vai ter grande repercussão, tudo que é falso vai ser amplamente divulgado, mas a verdade sempre prevalece, e Jesus é a verdade. Às vezes eu não consigo compreender Jesus. É difícil. Eu estudo tanto e não consigo compreender. Porque se eu fosse ele, naquele domingo, eu não teria aparecido primeiro para Maria Madalena, nem para os 2 discípulos no caminho de Emaús, nem para os 10 discípulos no final da tarde. Se eu tivesse ressuscitado naquela madrugada de domingo, eu reapareceria no quarto do sumo sacerdote Caifás. E ele lá dormindo, feliz, matei Jesus, conduzi o processo contra ele, me livrei, que bom, o templo vai continuar sendo nosso, vamos continuar comercializando, vendendo, negociando, nosso lucro está garantido. Ele dormindo sossegado, se eu fosse Jesus, eu reapareceria no quarto dele. E só dava um cutucãozinho assim no ombro. O cara ia cair duro. Eu ia morrer de rir. Eu não sei como é que Jesus perdeu essa oportunidade. Eu teria feito isso. Por isso que eu não entendo. Não é? Mas ele fez tudo de uma maneira muito particular e pessoal. Porque acreditar em Jesus é uma questão de fé. É realmente uma questão de fé. E quem é de Deus acredita. Não é? Quem não é de Deus não vai acreditar mesmo. Vai preferir o Dan Brown, porque ele é do diabo. Vai preferir o código da Vinci. Vai preferir as trevas. Então Jesus, ele se revela para quem é de Deus. Ele fala assim: aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. A pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus é porque não é de Deus. Mas a gente vai pregar. Porque nós temos que separar, de uma maneira indireta, não é? O joio do trigo. Não que a gente vá fazer essa separação. Nós não separamos, nem temos procuração para fazer isso. Decidir quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Isso nós não temos procuração para decidir. Mas nós temos que pregar. Para que aqueles que são joio se revelem. E para aqueles que são trigo também se revelem. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Eu sei que neste momento teu coração está ardendo. Eu sei que podem difamar Jesus quanto quiserem. Podem provar para você que ele era um pecador como outro qualquer. Mas não vai adiantar nada. Podem trazer até uma fotografia dele beijando a Maria Madalena. Você vai olhar e vai falar: isso é montagem. Sabe por quê? Porque quem é de Deus sabe que Jesus Cristo é santo, puro, ilibado, perfeito, sem pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o único Salvador da humanidade. Quem é de Deus sabe disso. E a pessoa que ela ouve a palavra, se ela é de Deus, ela entrega a vida para Jesus. Se ela não é, ela não entrega. Mas a gente tem que pregar, para que as pessoas se revelem. Temos que pregar e temos que insistir. E ninguém insiste mais do que Deus, de falar várias vezes com a mesma pessoa, de várias maneiras.
Profecia do Senhor Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isso é profecia. Tem que se cumprir. Essa é a época do esfriamento. Há uma profecia em Apocalipse que diz: quem for sujo, suje-se mais ainda. E quem for santo, se santifique mais ainda. É a hora da separação. Tudo está ficando muito claro quem é de Deus e quem não é. Pode ser que alguém esteja no nosso meio hoje pela primeira vez. Veio por curiosidade, veio porque foi convidado. Mas eu sei que não é a primeira vez que você está ouvindo o Evangelho, a palavra. E o teu coração arde. Você não sabe explicar isso. Quando você ouve falar de Jesus, você se emociona. Você sente amor, você sente paz. De uma maneira inexplicável, você sabe que Jesus Cristo está vivo. De uma maneira inexplicável, você sabe que Ele está voltando. Há dentro de você essa certeza. Estou falando com os visitantes. Estou falando com pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus oficialmente. É um mistério. Dentro de você há uma revelação, uma certeza de que você precisa receber Jesus Cristo como único Salvador antes que Ele volte. E você suspira por isso. Você sabe que precisa urgente entregar a vida para Jesus. E hoje é a oportunidade de você se juntar àquela parte da população da terra que acredita em Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E não adora mais ninguém, nem pessoa viva ou morta, nem estátua, nem criatura. Você vai se juntar àquele grupo de pessoas que acredita só em Jesus, que sabe que Ele está vivo, sabe que Ele está voltando. E você sente a necessidade de se preparar para abrir os braços e receber o Senhor Jesus. Você quer fazer isso? Está dentro de você. Há um esforço de Deus para te livrar da condenação que está vindo sobre a terra, da ira que virá sobre esta geração, da tribulação que se abaterá sobre o planeta, porque passaram de todos os limites. Estamos pior do que Sodoma e Gomorra. O cálice da ira transbordou. Não tem mais como segurar, você entende? A medida não apenas está completa, mas já está transbordando. Quando acontece isso, não tem jeito. Acredite, falta pouco, muito pouco mesmo. Logo, nos quatro cantos da terra, vai se cumprir uma profecia também dita pelo Senhor Jesus, que Ele vai dar ordem aos seus anjos para que se espalhem nos quatro cantos da terra e toquem as trombetas. A qualquer momento isso vai acontecer, porque Ele não vai permitir que aqueles que nele creem, naqueles que foram comprados com seu sangue, Ele não permitirá que estas pessoas permaneçam no planeta sofrendo as consequências dos inconsequentes. Nós não vamos passar por este juízo que o planeta vai sofrer brevemente. Ele vai arrebatar o seu povo. Ele vai arrancar da terra os seus escolhidos. Ele vai separar o seu povo e não vai colocar num lugar qualquer, não. Ele não vai pegar o seu povo e dizer: fique esperando aqui nesse cantinho, aqui é seguro, protegido. Ele vai arrancar o seu povo da terra para colocá-lo ali ao seu lado, nas nuvens dos céus.
estaremos para sempre com o Senhor, diz a profecia. Isso está para acontecer. E mesmo sem conhecer a teologia do arrebatamento, você sente dentro de você que é urgente entregar a vida para Jesus. Então eu vou fazer um convite, porque este é o tempo da graça, é o tempo da generosidade de Deus. Ainda que a pessoa seja pecadora, se ela se arrepender e receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, os seus pecados são perdoados, a sua iniquidade é tirada, o nome da pessoa é escrito no livro da vida. E esta pessoa, se ela permanecer fiel, ela vai subir no arrebatamento com a igreja. Deus está dando esta oportunidade para você escapar dessa geração perversa. Você sabe disso. A oportunidade é agora. Qual é o meu papel? O mesmo que um dia você vai fazer também: pregar a verdade, para arrancar mais e mais almas das mãos sujas do diabo. Mas hoje é a tua hora. É a tua hora de escapar. É a tua hora de ficar debaixo das asas do Senhor, debaixo da proteção de Deus, debaixo da cobertura do sangue de Jesus. É a tua grande oportunidade. Tudo que você precisa fazer é manifestar a vontade, fazendo um sinal com a mão, falando com a boca o que você está sentindo no seu coração. Eu quero receber Jesus, o Filho de Deus, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga a sua mão. Todos que querem entregar a vida para Jesus agora, erga a mão direita assim bem alto. Oh, glória! Todos que querem se entregar para Jesus, erga a mão e faça assim: eu quero, Senhor, olha eu aqui. Eu estou no meio de uma geração perversa, mas eu quero te receber agora. Você que ergueu a sua mão, peça licença, saia do seu lugar e vem aqui para frente comigo, por favor. Vem para cá e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Isso, venha. Pastor, eu quero escapar, esta palavra é a minha oportunidade, eu quero escapar. Então vem correndo aqui na frente. O Espírito Santo tem colocado no meu coração que o número de pessoas que se desviaram da verdade é muito grande e vai continuar aumentando, segundo essa profecia que Paulo foi usado para nos passar. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O número de desviados vai crescer muito, amados, porque o amor vai esfriando, a iniquidade vai se multiplicando e as pessoas se desviarão da verdade. Mas a pessoa que se desvia, ela sente uma cobrança, ela sente necessidade de voltar. Ela não está feliz lá fora, ela não está feliz no mundo. A pessoa está sem igreja, mas ela não encontra felicidade. Ela volta para o mundo, volta a fazer as coisas do mundo, não na mesma proporção que fazia antes, ou alguns até 7 vezes pior, como Jesus disse. Mas a pessoa não sabe para onde ir, ela sabe só que tem que voltar para Jesus. Ela sente necessidade de voltar. Você que está sem igreja e veio hoje aqui, eu sei que o teu coração ferve com palavras boas. Eu sei que você ama a palavra de Deus. Mas há quanto tempo você não toma uma santa ceia? Há quanto tempo você não sente esta alegria? Fala sério. Há quanto tempo você está vazio, vazia? Numa época altamente perigosa. Esse é um momento errado para desviar. Esse é um momento errado para você se afastar. Aliás, para quem é de Deus, esse é o momento de orar e vigiar. Então eu quero falar com você que conhece a palavra, mas se afastou, se desviou, esfriou na fé.
pastor, eu estou tão fraco, tão fraca. Meu coração está dividido. Não estou conseguindo seguir o Senhor Jesus. Eu sei que Ele está voltando. Eu preciso me santificar mais. Porque essa é a época. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Quem for santo, santifique-se mais ainda. O que você vai escolher? Pastor, eu preciso me santificar. Não estou conseguindo. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar agora. Vai vir sobre a tua vida um poder extraordinário, que vai tirar toda iniquidade, toda divisão, que vai te firmar sobre a rocha, e você vai voltar a sentir a alegria da salvação. É com você que o Espírito Santo está falando. Você está sentindo necessidade de se firmar mais com o Senhor Jesus? Então vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. É a hora de você se firmar na verdade. É a hora de você realmente vigiar e orar. Vamos aplaudir bastante o Senhor Jesus. Vem para cá. Nesses últimos dias será muito importante pregar para os desviados. Porque os desviados têm que voltar. Os fracos têm que se firmar. Você que está fraco, fraca, quer sair daqui hoje renovado, renovada? Vem aqui para frente também, nós vamos orar. Porque hoje tem que acontecer na tua vida um fato extraordinário, que vai fazer você se tornar um pregador, uma pregadora que insiste com a verdade. Hoje você vai sair daqui na paixão do primeiro amor, olhando o tempo todo para as nuvens dos céus, esperando esse arrebatamento ansiosamente. O grande dia está chegando. São os últimos momentos da história da humanidade. São os últimos momentos do tempo da graça. Vai começar o tempo da tribulação. E ai de quem ficar para a grande tribulação. As coisas serão tão terríveis que quem enxerga vai querer arrancar os olhos fora para não ver. A grande tribulação será tão terrível que as pessoas vão desejar morrer e não morrerão. Não vale a pena, não vale a pena perder o lugar no arrebatamento por mais 5 minutos nesse mundo aí fora. Não vale a pena não. Não vale a pena você trocar a eternidade, sei lá, por mais 1 mês lá fora, por mais 6 meses lá fora, por mais 1 ano lá fora, por mais 10 anos lá fora. Não vale a pena. Jesus está para voltar a qualquer momento. E estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre, é uma palavra muito forte. Para sempre. Um tempo que nunca mais terminará. Sei que há mais pessoas sentindo desejo de vir aqui na frente. Pastor João Ribe, eu quero me guardar, eu quero me proteger. Eu quero sair daqui hoje com a certeza de que não ficarei na terra quando começar o arrebatamento. Tenho medo. Há mais pessoas que estão com vontade de vir e talvez estejam envergonhadas. Então venha. Por que você não viria? Venha. Se o Espírito Santo está te chamando, venha correndo. Venha correndo, o Senhor está aqui. Enquanto mais pessoas estão vindo, não sei aonde você está, mas a palavra falou com você. E neste momento, se você quiser entregar a vida para Jesus, você que está nos ouvindo pela rádio ou acompanhando pela internet e quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está dirigindo, ouvindo a mensagem no seu veículo, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo não, nem na rua nem na estrada, só diminua a velocidade.
Coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos fazer uma oração agora. Vou pedir para estas pessoas que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, que se ajoelhem diante do altar, que nós vamos orar. Coloque a mão direita sobre o teu coração assim, ó, como eu estou fazendo. Feche os teus olhos. Você que está acompanhando à distância pela rádio ou pela internet, coloque a mão direita sobre o teu coração. Nós vamos fazer uma oração simultânea agora. Simultânea. E Deus está em toda parte ao mesmo tempo. Deus está olhando para cada coração, para cada um de nós. Deus sabe o teu nome, o teu endereço. Deus sabe tudo a teu respeito. Sabe da tua vida. O que Deus quer ver agora é sinceridade no teu coração. Temor. Verdadeiro temor. Com a mão direita sobre o teu coração e com bastante fé, abra a tua boca e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu não tenho dúvida nenhuma que o grande dia está chegando. E eu quero consolidar a minha posição diante do Senhor. Eu quero declarar com a minha boca e com o meu coração que eu não tenho outro Senhor, nem outro Salvador, a não ser o meu Senhor Jesus. Meu Pai querido, pelo sacrifício que Ele fez na cruz, pelo sangue que Ele verteu, sangue puro, sem nenhum pecado, sangue santo, eu te suplico, vem agora sobre mim, me cobre com o sangue do Calvário e perdoa todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, as minhas transgressões, porque eu creio na verdade, só na verdade e nada mais além da verdade. E eu sei que a única verdade é o Senhor Jesus. Meu Pai bendito, escreve o meu nome, confirma o meu nome, e de maneira nenhuma risque o meu nome do livro da vida. Me guarda, Senhor, no meio desta geração. Eu quero me santificar, eu quero ficar firme. Senhor, me ajude, coopere comigo, com teu Espírito Santo, e segure na minha mão. Meu Pai querido, eu não quero me desviar, eu não quero desistir, eu não posso me afastar, não tenho para onde ir, só o Senhor é o meu porto seguro. Me recebe, Senhor, e me santifica agora com o sangue de Jesus, o meu único Salvador, para sempre. Amém. Chegamos ao fim de um estudo que, tenho certeza, ressoou profundamente em seu espírito. Vimos que as fábulas e mentiras contra Jesus não são novas, mas se intensificaram em nosso tempo, como profetizado. Mas a boa notícia é que a verdade, o próprio Jesus, permanece inabalável. A difamação é real, o engano é poderoso, mas o poder de Deus é infinito. E a sua parte nisso é crucial. Ao invés de nos calarmos, somos chamados a pregar a palavra, a redarguir com argumentos e a exortar com generosidade. Se você foi edificado, se a sua fé foi fortalecida, peço que me ajude a levar esta mensagem adiante. Deixe seu like. É um pequeno gesto que faz uma diferença gigante para que o YouTube entenda a importância deste conteúdo. Compartilhe. Envie este vídeo para todos que você ama. Há muitas vidas sedentas por clareza e que precisam ser alertadas. Seja um instrumento de Deus para tirar alguém da confusão. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Junte-se à nossa comunidade. Não deixe que as fábulas te desviem. Esteja sempre conectado à fonte da verdade, recebendo mais promessas para o nosso tempo.
E se você precisa de um milagre, deixe seu pedido de oração nos comentários. Estamos aqui para interceder por você, porque somos um corpo em Cristo. Lembre-se, Jesus está voltando e estaremos para sempre com o Senhor. Que a verdade de Jesus te guie e te guarde. Um grande abraço. E até o próximo vídeo e que Deus te abençoe abundantemente.